A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do primeiro dia da criação de Deus. Tem muitos mistérios, só nos primeiros 2 versículos da Bíblia. E hoje nós vamos começar a desvendar esses mistérios. Mas a criação representa o ato pelo qual chamou à existência tudo aquilo que é visível no nosso mundo material. O verbo criar, no hebraico, o verbo bará, só se refere à ação original de Deus no princípio da criação. Então esse verbo é usado somente quando fala da criação de Deus. Deus criou os céus, as estrelas, os astros celestiais, as galáxias, as luas, e disse, e foram feitas todas as coisas. Ele mandou e elas foram criadas. Os céus com todas as suas maravilhas, os anjos, tudo que há nos céus e na terra, tudo foi criado por ele, e criou a água. Da sua palavra depende toda a criação dos céus e da terra. Tudo é sustentado por ele. Então, tudo que existe até hoje, tanto aqui na terra, como nos céus, como lá nos céus de Deus, tudo existe porque ele criou e tudo é sustentado por ele. Vamos dizer, na ciência, na cosmologia moderna, a origem do universo é o instante em que surgiram toda a matéria e a energia que existe atualmente no universo, como consequência de uma grande explosão, como os cientistas falam, Big Bang. Essa teoria é abertamente aceita pela ciência em nossos dias e desde o início do universo continua expandindo. Não podemos datar esse princípio, pois ainda é muito controverso até hoje. Há muitas outras teorias sobre o princípio do nosso universo, mas o que mais se aproxima dos relatos bíblicos é essa teoria da grande explosão, ou Big Bang. A origem do universo é um dos temas mais importantes da cosmologia e continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Mas, através dos relatos bíblicos, podemos comprovar e tirar muitas dúvidas sobre esse assunto. Então, vamos usar a Bíblia para poder entender. Sem ela, nós não entenderemos nada, porque Deus determinou tudo o que ele fez, ele determinou na Bíblia, desde o começo até o fim. O primeiro ato de Deus para dar a existência ao mundo material, quer dizer, ao nosso mundo, foi criar a luz, que torna visível a matéria. Sem a luz é impossível para os seres vivos viverem neste novo mundo, então criado. Então é impossível, sem a luz não tem como nós vivermos nesse mundo material. Como Deus e todos que estão no seu mundo espiritual, por serem formados talvez de energia, não necessariamente necessitam da luz. Mas esse novo universo que Deus iria criar agora é totalmente dependente da luz para a sua sobrevivência. Então vamos começar lá em Gênesis 1, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o que significa no princípio? No princípio significa Jesus Cristo. Como nós vimos lá no Evangelho de João, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo significa palavra. João 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. No 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No 10. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. No 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Significa que Jesus Cristo, quando veio em terra, ele era o verbo, ele era o princípio de todas as coisas, e ele se tornou carne. Mas esse assunto nós vamos tratar um pouquinho mais para frente. Hoje nós vamos começar a falar somente do primeiro dia da criação. Então Deus, quando começou a criar nosso mundo, ele fez desta maneira, criou todas as coisas que estão aqui nos céus e na terra. Quando ele fala na expressão haja luz, né, no versículo 3,
representa o início da criação do mundo físico ou universo visível. Não obstante, a ciência também identifica esse momento inicial como a criação do universo em que habitamos. Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, na palavra lá em Salmos 33, 9, diz assim: Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. 2 Coríntios 4, versículo 6, parte A, diz: Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Então veja bem que Deus fez toda a criação. A única diferença, né, dessa descrição entre a ciência e Deus é que a ciência não sabe de onde veio a matéria inicial. Eles determinam que havia um átomo inicial, um átomo primordial, que dali surgiu todo o nosso universo, porque eles não têm ideia de como Deus fez. Mas Deus vai mostrar como é que ele fez. Mas a ciência inventa teorias para comprovar a existência daquilo que Deus já tinha feito antes e deixou aqui para manifestar a sua glória, para a gente poder entender qual é a glória de Deus. Então, nesse momento inicial, houve uma liberação de energia, quando houve essa grande explosão, que quando Deus falou haja luz, ele deve ter usado também o mesmo princípio, usou uma matéria pré-existente, que já existia no universo dele, para poder fazer o nosso, e aí quando aquilo explodiu, começou então a formar matéria e energia, e a luz, né, formou a luz ali, e essa matéria e energia foram se juntando, se aglomerando, para que pudesse então ter o começo do nosso universo, o começo dos planetas, foram formados, aglomerados de matéria, formando os planetas, formando as galáxias, formando as luas, os sóis. Então tudo isso veio oriundo do começo da criação, quando Deus falou haja luz, e como a ciência determina, fala que houve a grande explosão. Questão só de nome, mas a ciência não sabe de onde veio tudo isso, mas Deus vai mostrar de onde veio. Lá em Hebreus 11:3 diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja, Hebreus revela que aquilo que nós vimos não foi feito do que é aparente, do que a ciência imagina. Salmos 19:1: Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Continuando no Salmos 19:2, diz assim: Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quer dizer, sempre vai ter o dia e a noite, porque tem a luz e as trevas. Não? Pela palavra do Senhor, em Salmos 33:6, diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. No 33:9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Veja que o salmista já tinha ideia do que era a criação. Salmo 102:25, Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são as obras das tuas mãos. Salmo 111:2, Grandes são as obras do Senhor. Olha, grandes são as obras do Senhor. Provérbios 3:19, O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Isaías 44:24, parte B, Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Jeremias 10:12, Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estabeleceu os céus. Então veja que Deus fez tudo com o seu poder. Aqui em Jó vai mais além, Jó 9:10. O que faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar. Você consegue medir o tamanho do universo que Deus fez? Nós não conseguimos nem medir o nosso, imagina o tamanho do dele. Você consegue contar quantas estrelas tem nos céus? Nós não conseguimos nem ter ideia de qual a dimensão e o tamanho do nosso universo, e nem conseguimos imaginar quantas estrelas tem nos céus. Não tem nem como extrapolar um valor.
porque Deus é perfeito, Ele faz as coisas grandes, né? Maravilhas tais que não se pode contar. Veja o poder criador de Deus. Mas Deus, né, Ele tirou o nosso mundo de um lugar. Ele tirou o nosso mundo de um lugar. E Ele usou um elemento químico muito constante e essencial para a vida na Terra e de todos os seres vivos. A água. E quando Ele fala, né, que no versículo 2, né, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, lá na parte C, Gênesis capítulo 1, versículo 2, na parte C, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, significa que Ele estava ali preparando o começo do nosso mundo, preparando o material essencial para constituir o nosso mundo. Veja, lá em 2 Pedro 3,5 fala assim, e preste bem atenção: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existe os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Da onde foi tirado o nosso mundo? Da água. E pela água, o mundo só existiria se houvesse a água. Ele subsiste. A palavra subsistir vincula o que existe à criação de Deus. Então veja que Deus, Ele fez o nosso mundo através da água. Um exemplo simples que existe na natureza é o Sol. A água não é formada de H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O Sol, ele queima hidrogênio na fase nuclear, né, na fase atômica, e transforma em hélio. E esse hélio, né, quando há a fusão nuclear, ele se transforma em outros elementos, no carbono, no oxigênio, e aí vão se transformando e formando até os metais pesados, que vão se concentrando no centro do Sol, e os outros elementos são lançados sobre o espaço. Então, além de Deus fornecer a luz, né, os raios solares, né, que aquece nosso planeta, Ele também fornece o quê? O oxigênio e o carbono, que se forma da fusão nuclear do hélio. Então veja que é tão simples o que o homem descobriu, e ainda não descobriu que foi Deus que fez isso. Simplesmente ele pegou o hidrogênio, que é o elemento que tem mais de 90% no nosso mundo material, no nosso mundo físico, e juntou, e ali ele fez que se transformasse em todos os outros elementos químicos. Veja a sabedoria de Deus. E veja bem que a água é essencial. Sem água não há vida na terra. Não tem como ter vida na terra. As plantas não sobreviveriam, porque elas têm mais de 90% de água na sua composição. Os seres vivos têm uma média de 70% de água na sua composição, eles não viveriam. Sem a água não teria como dissolver os sais minerais para as plantas sobreviver. E nem nós, se tomássemos água destilada, não serviria para nada, porque ela só tem valor quando tem os sais minerais dissolvidos na sua composição para poder matar a sede. Veja que Deus é sábio em tudo que faz. Então, toda a criação começou através das águas. Deus já tem essa água lá nos céus. Se você ver lá em Apocalipse, você vai ver Apocalipse 22, você vai ver que lá no céu havia um trono, lá no céu tem um trono, que do trono surge as águas que saem do trono e se transforma num rio. E numa banda e na outra banda do rio, no versículo 2, fala assim que havia a árvore da vida. Então veja que lá nos céus tem água. A água é essencial para a vida. No livro de 2 Pedro 3, 1 João, 5,7, né, diz da Trindade. No 5,8 diz que 3 são os que testificam na terra: o Espírito de Deus que está dentro de nós, a água, que é essencial, e o sangue,
E esses três concordam num. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 8. Então veja que Deus fez todas as coisas de acordo com aquilo que Ele determinou. Mas ainda tem mais um mistério, mais um segredo na criação. Deus não fez sozinho, Ele usou a Trindade. Veja que no versículo 1 de Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na parte C do versículo 2 diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, esses dois versículos já declaram claramente que Deus usou a Trindade. Usou a Trindade para poder fazer o nosso mundo. E lá em João 5,7 diz assim: porque três são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e esses três são um. Então, desde o princípio, Deus usou a Trindade para fazer o nosso mundo. Também um outro assunto que nós vamos discutir mais à frente. Hoje só estamos falando simplesmente da criação do primeiro dia que Deus fez. Então, Deus, quando criou o nosso mundo, Ele usou a Trindade. E a Trindade foi o que fez com que nós pudéssemos estar hoje aqui. Porque Deus não trabalha sozinho. O homem às vezes quer trabalhar sozinho, mas Deus não. Deus, Ele faz tudo pela Trindade. Como nós vimos na outra postagem do número 3. Então, irmãos, pense bem que tudo já está declarado na Bíblia. Tudo tem resposta. A Bíblia é um livro de respostas para o nosso mundo material. Mas nós procuramos as respostas dos seres humanos, que não são confiáveis, porque não tem base, porque não foi eles que fizeram, não foi eles que criaram, mas foi Deus que criou. Então, só para terminar, o Gênesis capítulo 1, no versículo 3, quando Deus fala assim: disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus no 4, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 3 e 4 agora, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje, que foi Deus que criou. Ele mostrou de onde Ele tirou a matéria-prima para se fazer o nosso mundo, como Ele fez, com quem Ele trabalhou para fazer. Ele não fez sozinho, porque Deus é o Criador, mas Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha sempre junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é o primeiro dia da criação. Eu gostaria que vocês aí postassem para os outros, tem aí, compartilhe aí a flechinha embaixo, compartilhe. Inscreva-se também no canal, porque vai ter muito mais coisas ainda que eu vou dizer. Nós estamos só no princípio, como a primeira palavra da Bíblia, Nós estamos só no princípio de todas as coisas. Então, irmãos, aguarde que vai ter mais. Nessa semana, no sábado, eu vou falar sobre número 7, tá? Para encerrar a semana. E aí, no sábado, eu passarei o que eu vou falar na próxima semana. Amém? Convido a todos a ter um bom final de dia. Que Deus venha abençoar grandemente a cada um que está aí presente. Amém? Deus abençoe a todos.